Sejam todos bem-vindos ao canal Doxa e Episteme. Hoje trazemos mais um episódio da série Filosofando em Casa, com o tema Relação dos pensadores mais frequentemente abordados no Enem. Normalmente, nos processos seletivos, encontramos questões que nos levam a conhecer as ideias dos filósofos e até explorar o impacto que esses pensadores tiveram na filosofia. No Enem, a disciplina de filosofia se encaixa na categoria de ciências humanas, que também abarca história, geografia e sociologia. É comum vermos questões interdisciplinares, onde a filosofia se entrelaça de forma curiosa com outras áreas do conhecimento. Quando se trata dos vestibulares, como os da FUVEST e Unicamp, a tendência é que as perguntas se aprofundem mais no campo filosófico, o que pode deixar tudo um pouco mais desafiador. Vale a pena mencionar que existem filósofos que costumam aparecer mais nas provas, talvez porque seus legados ou ideias sejam particularmente marcantes. É uma espécie de seleção natural de pensadores. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esses nomes, continue lendo e descubra um breve resumo das suas principais contribuições e obras. Sócrates. Sócrates é considerado o pai da filosofia moral. Viveu em Atenas, na Grécia Antiga. Era conhecido por seu método de questionamento e sua busca pela verdade através do diálogo. Ele enfatizava a importância da autorreflexão e do questionamento constante das crenças e valores pessoais. Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro podia ser alcançado por meio da análise crítica e da discussão racional. Ele é famoso pela frase "só sei que nada sei", que reflete sua humildade intelectual ao reconhecer as limitações do conhecimento humano. Sua abordagem filosófica influenciou o pensamento ocidental e contribuiu para o desenvolvimento da ética e da epistemologia, concentrando-se na busca pela sabedoria e no autoconhecimento como bases para uma vida virtuosa. Platão. Platão é considerado como simplesmente o maior e mais importante filósofo da história, sem o qual a filosofia não seria o que é. Foi discípulo de Sócrates e fundou a Academia de Atenas, um dos primeiros institutos de ensino superior do mundo ocidental. Suas ideias eram frequentemente expressas por meio de diálogos escritos, nos quais seu mentor Sócrates frequentemente figurava como personagem principal. Uma das contribuições mais significativas de Platão foi sua teoria das formas, ou ideias, que sugeria que as realidades materiais que percebemos são meras cópias imperfeitas das formas perfeitas e eternas que existem no mundo das ideias. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro se originava da contemplação dessas formas através da razão, em contraste com as percepções sensoriais enganosas. Outra noção importante é a de que a alma humana era imortal e passava por um ciclo de reencarnações, sendo sua meta atingir a purificação e a conexão com as formas através da filosofia e da reflexão. Em sua obra A República, Platão delineou um modelo de Estado ideal, onde os indivíduos eram destinados a funções de acordo com suas habilidades e virtudes, e os governantes eram filósofos reis, orientados pela busca da verdade e do bem comum. No geral, as ideias de Platão abrangeram filosofia, política, epistemologia e ética, e sua influência foi profunda ao longo da história da filosofia e além, moldando o pensamento ocidental e a forma como abordamos questões fundamentais sobre a realidade, o conhecimento e a moralidade. Aristóteles. Aristóteles, parte da Trindade clássica, discípulo do fantástico Platão, fez contribuições significativas em diversas áreas do conhecimento, incluindo filosofia, ciência, ética e política. Ele desenvolveu um método rigoroso de investigação baseado na observação empírica e na análise lógica, que serviu de base para a ciência posterior. Sua obra Metafísica explorou a natureza da realidade, introduzindo o conceito de substância como a base essencial de todas as coisas. Aristóteles também se destacou em ética, argumentando que a busca da eudaimonia, frequentemente traduzida como felicidade ou realização plena, era o objetivo fundamental da vida humana. Ele desenvolveu a ética da virtude, sustentando que o caráter virtuoso se desenvolve através do hábito e da prática, e que a moderação é a chave para a virtude. Suas reflexões políticas foram expostas na obra Política,
onde propôs diferentes formas de governo e discutiu a importância do bem comum e da justiça na organização da sociedade. Na área da lógica, Aristóteles sistematizou o raciocínio dedutivo e criou o silogismo, uma estrutura argumentativa que se tornou fundamental para o pensamento lógico subsequente. Suas contribuições abrangentes moldaram o pensamento ocidental por séculos, influenciando áreas que vão desde a filosofia até a ciência e a ética, e seu legado continua a ser uma parte fundamental da tradição intelectual. René Descartes. René Descartes foi filósofo, matemático e cientista do século XVII. É amplamente conhecido por seu famoso aforismo cogito ergo sum, penso logo existo, que reflete sua busca pela certeza e fundamento sólido para o conhecimento. Descartes defendeu o método cartesiano, um sistema rigoroso de dúvida metódica e análise crítica. Ele acreditava que tudo deveria ser questionado até que se alcançasse uma verdade inabalável. A partir desse ceticismo radical, ele buscou estabelecer uma base indubitável para a filosofia e a ciência. Na matemática, Descartes introduziu as coordenadas cartesianas, que permitiram a representação geométrica de equações e relações matemáticas no espaço. Isso teve um impacto profundo no desenvolvimento da geometria analítica e da álgebra. Descartes também promoveu o dualismo mente-corpo, argumentando que a mente e o corpo eram substâncias distintas com interações complexas. Ele via o corpo como uma máquina mecânica, passível de estudo científico, enquanto a mente, segundo ele, era não física e possuía atributos diferentes. Suas obras, como Discurso do Método e Meditações sobre a Filosofia Primeira, marcaram o início da filosofia moderna, influenciando o pensamento subsequente em áreas que variam desde a epistemologia até a filosofia da mente. Descartes trouxe uma abordagem crítica e inovadora que ajudou a moldar a maneira como compreendemos o conhecimento, a realidade e a natureza do ser humano. John Locke. John Locke, um influente filósofo do século XVII, é conhecido por suas contribuições nas áreas da filosofia política, epistemologia e teoria do contrato social. Suas ideias tiveram um impacto profundo na formação das bases da democracia liberal e dos direitos individuais. Locke propôs a teoria da tábula rasa, argumentando que a mente humana nasce como uma tábula em branco e que a experiência sensorial é a fonte fundamental de todo o conhecimento. Ele criticou a noção de ideias inatas e defendeu que o entendimento humano se desenvolve através da observação e reflexão sobre o mundo ao nosso redor. Em termos políticos, Locke é famoso por sua teoria do contrato social. Ele acreditava que os indivíduos, ao entrar em sociedade, concordam em submeter-se a um governo que protege seus direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. No entanto, ele também argumentou que os governantes deveriam ser limitados por uma Constituição e que os cidadãos tinham o direito de rebelar-se contra um governo que violasse seus direitos fundamentais. Suas ideias sobre liberdade individual, governo limitado e direitos naturais influenciaram profundamente os pensadores da época e tiveram um impacto duradouro nas filosofias políticas modernas e nas estruturas governamentais. Montesquieu. Montesquieu, um filósofo e pensador político do século XVIII, é conhecido por suas contribuições à teoria da separação dos poderes e ao conceito de sistema de governo baseado em checks and balances, freios e contrapesos. Em sua obra O Espírito das Leis, Montesquieu propôs a ideia de que um governo eficaz e justo deveria ser baseado na separação dos poderes em 3 ramos: legislativo, executivo e judiciário. Ele acreditava que essa divisão de funções evitaria a concentração excessiva de poder e preveniria abusos autoritários. Essa ideia influenciou a criação das formas modernas de governança, como a democracia representativa. Montesquieu também explorou o conceito de clima político e cultural, argumentando que diferentes tipos de governo eram mais apropriados para diferentes contextos. Ele viu o governo como sendo moldado pela história, geografia e cultura de uma nação, em vez de seguir um modelo único. Seus insights sobre o equilíbrio de poder e a necessidade de limitar o poder governamental tiveram um impacto profundo nas discussões políticas e na formulação de sistemas constitucionais.
Sua abordagem pioneira na análise das instituições políticas influenciou pensadores subsequentes e moldou a maneira como entendemos a governança e a proteção dos direitos individuais. Adam Smith. Adam Smith, um renomado economista e filósofo do século XVIII, é amplamente reconhecido como o pai da economia moderna e um dos principais expoentes do pensamento econômico clássico. Sua obra mais célebre, A Riqueza das Nações, apresentou a ideia central do livre mercado e da mão invisível. Smith argumentou que quando indivíduos buscam seus próprios interesses econômicos, uma ordem natural emerge, resultando em benefícios coletivos para a sociedade. Ele defendia a ideia de que a intervenção governamental na economia deveria ser mínima, permitindo que a livre concorrência e a autorregulação do mercado levassem a uma alocação eficiente de recursos. Smith também discutiu a divisão do trabalho, destacando seus efeitos na produtividade. Ele observou que a especialização e a divisão das tarefas aumentavam a eficiência e a produção total de uma economia. Além de suas contribuições na área econômica, Smith também explorou temas filosóficos e éticos. Em sua obra A Teoria dos Sentimentos Morais, ele abordou a natureza da moralidade e a empatia como fundamentos para a vida em sociedade. As ideias de Adam Smith tiveram um impacto profundo no desenvolvimento do pensamento econômico, influenciando a formação do liberalismo clássico e do capitalismo moderno. Seu legado perdura como um dos pilares do estudo da economia e das políticas econômicas. Immanuel Kant. Immanuel Kant, gênio do século XVIII, é conhecido por suas contribuições abrangentes para a filosofia, que abordam áreas como epistemologia, ética, estética e metafísica. Suas obras influenciaram profundamente a filosofia moderna e continuam a ser debatidas e estudadas até hoje. Kant buscou reconciliar as abordagens empiristas e racionalistas da epistemologia ao propor sua filosofia crítica. Em Crítica da Razão Pura, ele explorou os limites e as possibilidades do conhecimento humano, argumentando que o conhecimento é construído a partir da interação entre a experiência sensível e as estruturas cognitivas inatas da mente. Na ética, Kant é famoso por sua teoria do dever e da moralidade baseada na razão. Ele formulou o imperativo categórico, que estabelece que devemos agir de acordo com princípios universais que poderiam ser aceitos por todos, tratando cada pessoa como um fim em si mesma, e não apenas como um meio para um fim. Kant também fez contribuições à estética, discutindo a natureza da beleza e do gosto. Sua obra Crítica da Faculdade de Julgar explorou como os seres humanos apreciam a arte e a natureza através da sensibilidade estética. Suas reflexões sobre metafísica também são proeminentes, incluindo a ideia de númeno, a realidade como ela é em si mesma, e fenômeno, a realidade como a percebemos. As ideias de Kant desencadearam uma revolução na filosofia e influenciaram uma ampla gama de campos, desde a ética até a filosofia da mente e a filosofia política. Seu pensamento crítico e sistemático ainda desafia e inspira filósofos e estudiosos nos dias de hoje. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, filósofo e escritor do século XVIII, é conhecido por suas contribuições nas áreas de política, educação, ética e teoria social. Em sua obra O Contrato Social, Rousseau explorou a ideia do contrato social, argumentando que a sociedade e o governo deveriam ser baseados no consentimento livre dos cidadãos. Ele propôs a noção de soberania popular, onde as leis seriam criadas pelo povo, visando o bem comum. Rousseau também discutiu a importância da liberdade individual dentro de uma comunidade justa e equitativa. Na educação, Rousseau é lembrado por seu livro Emílio ou Da Educação, que defendia uma abordagem mais natural e individualizada para a educação das crianças. Ele enfatizava a importância de permitir que as crianças desenvolvessem suas próprias capacidades e potencialidades, em vez de impor padrões rígidos. Rousseau também abordou questões de desigualdade em sua obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, onde discutiu como a civilização e a propriedade privada haviam levado a disparidades sociais. Suas ideias sobre a natureza humana, a relação entre o indivíduo e a sociedade e a importância da educação influenciaram o pensamento político e social subsequente.
Rousseau é frequentemente associado ao movimento iluminista e suas reflexões desempenharam um papel significativo no desenvolvimento das teorias democráticas e na discussão sobre liberdade e igualdade. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!